Atos dos Apóstolos, capítulo 16. A partir do versículo 30. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém. Amados irmãos, nós estamos aqui meditando agora na conversão do carcereiro de Filipe. E quando Paulo e Silas estavam presos, os irmãos conhecem a história. Ao invés de murmuração, presos, açoitados, pés no tronco, e eles estão cantando louvores a Deus. A Bíblia diz que por volta da meia-noite acontece um terremoto, pois um anjo desce ali, bendito seja o santo nome do Senhor, e as cadeias se quebram, as portas se abrem, eles estão livres, mas não saem da cadeia, não saem do lugar onde estão. O carcereiro ia se matar porque no dia seguinte, ou ao amanhecer do dia, ele teria que dar conta dos presos que fugiram e ele iria dar conta disso com a sua própria vida. Então ele pensou, se é que alguém vai me matar, eu mesmo tirarei a minha vida. E quando ele toma a espada para fazê-lo, então Paulo e Silas bradam lá de dentro e diz: nós estamos aqui, louvado seja o Senhor. E então ele pega uma luz e entra precipitadamente no lugar onde eles estão, e então traz os dois presos para fora e faz esta indagação que acabamos de ler. Ele pergunta: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Qual é a ação? O que devo fazer para ser salvo? Esta pergunta é pertinente para os nossos dias também. Não há facilidades de encontrar resposta para alguém que não conheça a Cristo. Mas aquele que conhece a Jesus, desde o mais moço ao mais velho, sabe dizer a qualquer pessoa o que é que alguém pode fazer para ser salvo. E eles respondem categoricamente: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Quando eles dizem assim, não significa que agora eu aceitei Jesus e porque eu sou crente, todo mundo da minha casa vai ser salvo. Não. Paulo estava fazendo referência, e Silas também, a que a família poderia ouvir o Evangelho e crer em Jesus. E foi isso que eles fizeram logo naquele mesmo instante, porque o carcereiro creu, e a Bíblia diz que naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Louvado seja o nome do Senhor. O verso 32 diz: e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa.
Ninguém é salvo porque o outro é salvo. Você compreende? A minha esposa é crente, então ela é crente, eu também sou salvo. Não funciona assim. O marido é crente, a esposa não é crente, mas ela é salva porque o marido é crente. Não funciona dessa forma. Eu sou crente, então todos os meus filhos vão para o céu porque eu sou crente e eles também vão por causa disso. Não. Paulo e Silas disseram ao carcereiro, disseram a ele: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Mas a condição da família ser salva era ouvir o Evangelho. E foi isso que Paulo e Silas fizeram ainda naquela mesma noite. Eles pregaram o Evangelho para a família do carcereiro. A família do carcereiro recebe Jesus também como Salvador. E eles batizam aquele povo naquela mesma madrugada. Irmão, aquela madrugada que parecia uma madrugada de desastre, se transformou numa madrugada de bênção. E o carcereiro e toda a sua casa foi salva por Jesus Cristo. Queridos, hoje é quase o culto da família, não é? Está faltando só mais um domingo, é o próximo domingo. Aleluia. Mas Jesus salva a família. O interesse de Deus é o resgate da família. É incrível como, lendo a Escritura, observando o texto, nós vamos encontrar o Senhor sempre cuidadoso conosco, cuidadoso não somente comigo. Deus me ama, Deus me quer bem, mas lá em casa Deus só gosta de mim. Não, Deus ama você e a sua casa. Muito embora a sua casa ainda não o conheça, mas Ele ama você e a sua família. Ele tem interesse, Ele tem planos para a sua família. A família do carcereiro nem imaginava que naquela noite iria receber o maior presente que alguém pode receber nesta vida. Eles não tinham ideia de que eles seriam encontrados naquela madrugada. Eles não tinham ideia de conhecer algo tão glorioso, tão maravilhoso, experienciar uma alegria tão profunda, tão grande, um amor tão profundo que invadiu o coração deles quando eles abriram o coração para Jesus. A Bíblia nos diz que a mensagem foi pregada a eles e todos, sem exceção, entregaram a sua vida a Cristo. Uma certa vez, Pedro estava hospedado em Jope. E a Bíblia Sagrada diz que um anjo aparece a um centurião chamado Cornélios. E o anjo fala com Cornélios. E o Senhor manda Cornélios chamar Pedro para lhes falar algo muito importante. Quando Pedro foi arguido na convenção, quando o presidente da convenção, pastor Tiago, chamou os pastores, chamou os apóstolos para saber, inquirir Pedro, fazer inquirição dele, por que você entrou na casa de um gentio para pregar o evangelho? Por que, Pedro? E a Bíblia Sagrada diz que Pedro responde, Atos capítulo 11, verso 13 e 14, e aí Pedro diz: e ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que lhes dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo tu e toda a tua casa. Veja o interesse de Deus em salvar a nossa família.
Não pense que a sua família é um trapo, que a sua família é um lixo, você tem até vergonha da sua família. Não pense isso. Deus ama a sua família e tem muito interesse de salvar aquele homem velho lá, seu pai, jogado na droga ou em qualquer outro vício. Deus tem muito interesse de salvar aquele homem. Deus tem muito interesse de salvar a sua mãe. Deus tem muito interesse de salvar o seu irmão, de salvar os seus filhos. Deus tem interesse de salvar a nossa casa. O anjo diz: manda chamar Pedro. Simão, sobrenome Pedro. Ele vai falar palavras para você. E as palavras que ele vai te dizer são palavras mediante as quais serás salvo, tu e a tua casa. Olhe novamente o evangelho sendo pregado para que alguém seja salvo. O anjo não disse: olha, você manda chamar Pedro e você já está salvo, tu e a tua casa, já está todo mundo. Não, tem que ouvir o evangelho. Tem que ouvir o quanto Deus nos ama. Tem que ouvir o quanto Deus é amoroso. Tem que ouvir que a Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que salvasse o mundo. Tem que ouvir que este filho veio a esta terra, carregou uma pesada cruz que era minha e que era sua. Esta pessoa tem que ouvir o quanto Jesus sofreu, o quanto ele foi moído pelos nossos pecados, sem contudo abrir a sua boca para praguejar. Pelo contrário, pregado na cruz, ele dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Bendito seja o Senhor. A pessoa tem que ouvir o quanto Deus a ama, o quanto Jesus a ama, e receber Jesus como seu Salvador por convicção de que há alguém que Ele ama de verdade. Há um interesse muito grande em que a família seja salva. Há um interesse muito grande de que ninguém da nossa casa venha se perder. Seu irmão está fraco, ajude o seu irmão. Seu pai está fraco na fé, ajude o seu pai. Sua mãe está fraca na fé, ajude sua mãe. Seu filho está fraco na fé, ajude seu filho. Tem alguém da sua casa fraco na fé, ajude esta pessoa. Olhe para ele com amor, ore por ele, estenda a mão para ele. Não acuse, não reclame, estenda a mão e diga: nós estamos caminhando para o céu. Você não pode ficar para trás, você não deve ficar para trás. Vamos juntos, caminhando devagarinho, mas nós não vamos parar, porque o nosso destino é o céu. Interesse na salvação de nossa casa. E esse interesse não é de agora. Esse interesse de Deus não é de hoje. Bendito seja o Senhor. O Senhor Deus, desde o princípio, incluiu a mim e a minha casa, incluiu você e a sua casa para a salvação. Lá no princípio, quando Deus se aborrece com a humanidade, a Bíblia diz que Ele falou em Gênesis 19, ou melhor, Gênesis 7 primeiro. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e a tua casa, tu e a tua família, tu e os teus, entra na arca. Mas vão perecer os demais, entra na arca tu e a tua casa. Se alguém mais não quiser Jesus, mas tu e a tua casa o querem, segue com Jesus. Siga com Jesus. Não deixe Jesus, siga com Ele.
O Senhor tem um plano na tua família. Deus tem um plano com a tua vida. Deus não desiste de ti. Deus não vai desistir nunca de ti. O Senhor tem projeto contigo. Escreveu esse projeto antes da fundação do mundo e não vai deixar que este projeto seja frustrado. Deus te levantará se tu estás caído. Deus te curará se tu estás ferido. O Senhor vai resolver se tu estás em problema. Ele vai fazer o impossível, mas Ele vai fazer para glorificar o seu nome e para que tu e a tua casa encontre com Jesus Cristo. Aleluia. Nós e a nossa casa, queridos irmãos, que maravilhoso foi. Ele entrou com a sua casa. Durante o dilúvio, enquanto estava começando, que as águas já tinham subido, as pessoas gritavam, eles ouviam lá de dentro, nada podiam fazer, pediam que abrisse a porta da arca, mas o Senhor tinha selado por fora. Louvado seja o nome do Senhor. Noé dizia: eu fechei por dentro, mas Deus selou por fora, não havia mais porta. Deus pegou e passou assim a mão, entendeu? E a madeira se uniu e parecia que não tinha mais porta, não tinha lugar de entrada e de saída. Bendito seja Deus. O Senhor é com a família que lhe serve. O Senhor é fiel e abençoa poderosamente a família que lhe dá ouvidos. Você quer ser abençoado? Dê ouvidos à palavra. Dê ouvidos a Deus. Quer um lar vitorioso? Dê ouvidos a Deus. Quer ser salvo? Dê ouvidos a Deus. Aleluia. Olhe Gênesis 19, verso 12 e 13. Quando Sodoma vai ser destruída, observa o que os anjos dizem. Então disseram os homens a Ló. Os homens aí são os dois anjos. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus? Isto é, tem mais alguém da tua família aqui que a gente não esteja vendo? Tem mais alguém da tua família aqui? Irmão, que coisa maravilhosa. Como um Deus tão poderoso, tão santo, tão maravilhoso pode amar uma família como a nossa? Como Deus pode amar pessoas como nós, tão cheios de defeitos, tão cheios de falhas? A gente erra tanto, falha tanto, como Deus pode nos amar tanto assim? O anjo pergunta: tens aqui alguém mais dos teus? Genro, e teus filhos e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Tem mais alguém dos teus aqui? Olha, irmão, até os genros entram, as noras entram. A nossa casa, a família começa com o casal, aí chegam os filhos, aí esses filhos crescem e eles se casam, aí a nossa família já aumenta para genro, para nora, para netos, e os anjos do Senhor perguntam aqui para Ló: tem mais alguém além de vocês? Tem mais alguém dos teus aqui? Porque se tiver, tem que sair. Nós fomos enviados para destruir, mas há um critério aqui, há aqui uma exceção: a família de vocês não será destruída. Há uma exceção, uma ordem vinda do céu: este lugar todo será destruído, mas a tua casa não será destruída. Sai daqui com os teus. Bendito seja o nome do Senhor. Amado irmão, Deus ama você e ama a sua casa. Deus ama você e tem projeto para a sua família. Deus ama você e quer toda a sua família salva.
Tem mais alguém dos teus? Isso significa que os anjos não são oniscientes, onipresentes. Eles estão perguntando: tem mais alguém aqui? Nosso Deus é Deus que sabe livrar a nossa casa. Nosso Deus é Deus que sabe livrar a nossa família. Quando chega no Novo Testamento, é a palavra do apóstolo: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Faz a tua família ouvir o Evangelho. Faz teus filhos ouvirem o Evangelho. Senta eles lá. Ainda que esteja drogado, ainda que esteja zangado, ainda que não queira ouvir, faz-os sentar e diz para eles sobre o Evangelho. Fala para eles sobre Jesus. Fale com lágrimas nos seus olhos. Fale com o seu coração ardendo de amor por ele e por ela. Fale de Jesus à sua casa, e com certeza o Espírito Santo vai fazer a mesma obra que fez na casa do carcereiro, e toda a tua casa vai se render a Cristo, e vai servir a Cristo, e vai andar com Cristo, e vai querer descer as águas do batismo, e vão ser batizados em águas, e serão batizados com o Espírito Santo, e terão seus nomes escritos no livro da vida, e caminharão nesta terra, servindo e adorando o Deus do céu, e aguardando o momento glorioso do arrebatamento. Serás salvo tu e a tua casa. Aleluia. O Senhor não abandona a família. Ainda que tu sejas o único fiel na tua casa, o Senhor vai agir por amor de ti. Ainda que toda a tua casa tenha caído e só tu estejas de pé, Deus vai agir. Tu serás porta, aleluia, tu serás porta de Deus na tua casa. Ele entrará na tua casa por teu intermédio. É tu que vai abrir a porta para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai entrar e vai fazer maravilhas na tua vida. O carcereiro abriu a porta da sua casa para Jesus entrar. O carcereiro abriu a porta do seu coração e depois abriu a porta de sua casa para que a sua família ouvisse o Evangelho. Não vai haver outro meio para que a tua família seja salva. Ela precisará ouvir o Evangelho. Querido amigo, você pode tentar fugir de Deus. Você pode tentar fazer as coisas escondidas, mas nunca de Deus. Os olhos do Senhor estão sobre ti, monitorando todo movimento seu, monitorando a nossa vida o tempo inteiro. E quando você peca, você fere o coração de Deus, você entristece a Deus, porque Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. E a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, Ele tem prazer na morte do justo, porque o justo será recebido por Ele na glória. Então, nesta noite, eu quero convidar você para entregar a sua vida a Cristo. Eu quero convidar você a se reconciliar, porque não há felicidade fora de Jesus. Alguém pode dizer: eu estou muito feliz onde eu estou, e você está sendo iludido pelo inimigo, e você sabe que não há nenhuma felicidade fora de Jesus. Você sabe que está sendo rebelde contra Deus.
Então, nesta noite, você ouviu o Evangelho. Você ouviu o quanto Jesus ama você. Você ouviu que não há salvação em nenhum outro. A salvação está em Cristo. Aonde está alguém para Jesus? Aonde está uma pessoa que deseja receber Jesus como Salvador? Que deseja se reconciliar? Hoje não é culto da família, mas você está aqui com a sua família. E hoje é noite de reconciliação, hoje é noite de bênção. Hoje é noite de conserto. Manda chamar a Pedro, porque ele tem palavras para te dizer. E estas palavras vão salvar você e toda a sua casa. E foi assim que aconteceu lá, quando Pedro ainda estava ministrando a palavra. O Espírito Santo já desceu sobre eles, porque todos creram em Jesus. Todos creram em Jesus e todos foram batizados com o Espírito Santo. Antes do batismo em águas, já estavam sendo batizados com o Espírito Santo. Venha nesta noite, faça um concerto com Deus. Deixe que Deus transforme a sua vida. Abra o seu coração e permita que Jesus entre. E permita que Ele faça aquilo que Ele sabe fazer muito bem: purificar, limpar, transformar o homem velho em uma nova criatura. Veja aí ao seu lado, irmão, irmã. Veja se há uma pessoa. Veja se há um amigo. Veja se há alguém que você sabe que precisa de uma reconciliação, que precisa de um novo pacto, um concerto com o Senhor. Aonde está alguém para Jesus? Hoje você está tendo uma grande oportunidade. Hoje você pode sair daqui como uma das pessoas mais felizes desta terra. Você ouviu o Evangelho de Jesus Cristo. E se você deseja recebê-lo como seu Salvador, você tem a sua oportunidade. Há alguém para Jesus? Aleluia. Eu quero fazer uma oração. Aleluia. Podemos orar. E eu quero, se você está perto aí do seu familiar, que você tome a mão dele aí, a mão dela, e nós vamos orar ao Senhor, não é? Nós vamos orar a Deus.